Fala cristão, seja bem-vindo ao Teologando e hoje eu venho trazer uma mensagem para o seu coração que fala a respeito de como Deus é o nosso verdadeiro amigo. É interessante para iniciar essa mensagem trazer um contexto introdutório. No Zimbábue, um país africano onde a tribulação e as guerras causaram grande desolação, além do desemprego no país, a aflição gerou desespero na população mediante a todas essas circunstâncias a qual mencionei. Foi no meio desse caos total, desemprego, guerra, em que surgiu a ideia do Banco da Amizade. Esse banco era um local onde algumas pessoas mais idosas, mais experientes, que soubessem conversar com outras pessoas, estivessem lá, simplesmente para ouvir quem chegasse, quem sentasse naquele banco e pudesse falar das suas angústias e depressões, daquilo que partia de seus sentimentos. Esse experimento ele deu tão certo que foi incluso replicado em outras cidades ao redor do mundo, como Londres, Nova York e outras grandes cidades. E os resultados foram mais positivos do que se esperava, porque tornou-se um local de alento para as pessoas na correria das grandes cidades. Um local onde as pessoas poderiam sentar e bater um papo, uma conversa, com alguém que entendia as frustrações, as necessidades, as angústias, as depressões e a correria do dia a dia das cidades modernas. E é assim que eu te convido a iniciarmos a nossa reflexão no dia de hoje, no texto que está em Êxodo capítulo 33, no versículo 11, que diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Deus, desde a eternidade, preparou o Evangelho da Graça. E é por esse Evangelho que temos a possibilidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento onde é necessário ter certeza plena de que Deus nos entende, de que Ele nos chamou, de que Ele nos ajuda e de que Ele é fiel com aqueles que o amam. Moisés valorizou muito a presença de Deus, tanto que ele construiu, no meio do povo de Israel, uma tenda, um local, para que a presença, a Shekinah, a glória de Deus pudesse habitar no meio de Israel, o arraial, o povo de Deus. Porém, para Moisés, isso não era o suficiente, a presença de Deus de maneira geral sobre o povo. Para Moisés, tanto que era um homem chamado para um ministério especial, para ser o líder de Israel e tirá-los do Egito, era necessário também estar continuamente em conversa com Deus. E era por isso que Moisés vivia na tenda. Para Moisés, atender um local de comunhão, de ternura e de plenitude na presença de Deus. Esse sentimento e essa realidade de fé também foi ensinado a Josué. Isso frutificou muito nele, a ponto de que o texto bíblico nos diz que Josué nunca se apartava de perto da tenda. Porque Josué sabia que aquele local onde estava a tenda da glória de Deus era um local onde ele poderia aprender, sentir e viver mais de Deus. E em segundo lugar, um local onde ele pudesse também aprender com o seu tutor Moisés. Isso é definitivamente priorizar o relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Entender que a leitura da palavra, que o momento de oração, que o jejum são princípios, são pilares da nossa fé, de um relacionamento íntimo, também nos faz buscar auxílio e convivência com o meio da igreja e com aquelas pessoas que têm mais tempo de caminhada na fé. Por isso, esse texto nos mostra que Cristo também nos ensina na nova revelação do Evangelho da Graça de que temos uma possibilidade ainda maior de estarmos face a face com Deus, porque hoje não cabe mais templo, não cabe mais tenda, cabe a nós somente dobrarmos o nosso joelho, termos a palavra de Deus ali para lermos e meditarmos em comunhão com o nosso Criador. E assim, entramos em questões presentes na sociedade de hoje, no meio da cristandade em geral. Quase todos os cristãos e neófitos sabem dessas verdades, porém, a maioria não vive essas verdades. Jesus nos deu uma graça tão grande, tão imarcessível, a ponto de que não iramos usufruir dela? O relacionamento com Deus é essencial em nossas vidas e conseguimos isso baseado naqueles 3 pilares que eu falei anteriormente: oração, leitura da palavra e jejum. O nosso momento de comunhão e entrega viva a Deus, com o nosso corpo sendo templo e morada do Espírito Santo.
Deus realmente está do outro lado da linha, em nossas orações, tal como Ele também se revela a nós pela Sua própria palavra. Orar não é ser repetitivo, não é apenas ser um pedinte, é um diálogo com Deus. Orar é uma conversa íntima com o nosso Criador. Conversas que muitas das vezes temos com nossos amigos. Expomos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos a pessoas e esquecemos de expô-los a Deus. Quando exercitamos a oração, nos tornamos sensíveis tanto à presença de Deus, ao Espírito Santo, como também à revelação bíblica de que Deus nos dá sobre Ele e sobre o Evangelho. Quando lemos sobre Deus, nos tornamos mais conhecedores sobre Ele. Quando lemos sobre Cristo, nos tornamos mais conhecedores daquele que nos salvou. E assim, passamos a conhecer mais o nosso amigo e cultivar uma intimidade muito maior com Ele. Saiba que Deus é seu amigo fiel, que Ele é compreensivo e que Ele te aguarda e que Ele te auxilia quando você dobra os seus joelhos e quando você o busca pela palavra de Deus também. Que hoje você busque a Deus em oração, confiante de que Ele está te ouvindo. Essa era a mensagem do vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilhe e, se possível, se quiser, também pode comentar. Que Deus abençoe você e te espere no próximo vídeo. Amém?